Só pode ser mentira. Corinthians recusou a renovação do Memphis Depay. Todos os corintianos estão loucos, olha isso. Estourou a notícia do Memphis Depay. Moleque, bombando nas redes sociais. O Corinthians soltou uma nota ali que não vai renovar o contrato do Memphis Depay. E assim, o Memphis Depay já veio numa situação difícil do Corinthians. Ele resgatou ali de alguma forma a autoestima do corintiano. Levou muitas crianças ao estádio. Faixa, né, do Memphis Depay e tudo mais, mas vamos falar da questão financeira, né? Um jogador muito caro para a instituição, tanto é que na nota que o Corinthians soltou nas redes sociais, ela fala sobre isso, né? O Corinthians não quer mais aumentar essa dívida, que já é uma dívida, cara, quase impagável, né? Não é uma exclusividade do Corinthians, muitos clubes têm problemas financeiros, então essa conta do Corinthians, se renova o contrato do Memphis Depay, ela aumentaria. Então assim, eu acho bacana, de alguma forma, ter um pouquinho de transparência aí na realidade financeira do Corinthians. O Memphis Depay é um jogador bom, importante, comprometido com a situação. Agora a pergunta que fica é, o Memphis ficaria no futebol brasileiro? Algum clube se interessaria em contratar o Memphis Depay? Ele reduziria o salário dele para jogar e continuar no futebol brasileiro? Mas eu gostei responde aí, mas eu gostei da decisão do Corinthians em não renovar o contrato com o Memphis Depay. Já comentou a polêmica absurda no Corinthians, acompanha aí. A torcida do Corinthians está revoltada nas redes sociais com a não renovação com o Depay, hein? E exigindo, inclusive, a queda do presidente, do Osmar Stable, por não ter renovado. Então é o seguinte, eu acho que só o torcedor, né, sabe a paixão que ele sente. Né? Eu não sou corintiano, então eu acho que eu não posso falar com o coração de um corintiano. Só que eu acho que tem os dois lados. Eu acho que o Depay se identificou com o Corinthians, o Depay comprou a causa do Corinthians, o Depay, acima de tudo, respeitou o gigantismo do Corinthians, mesmo já tendo passado por Barcelona, Manchester United, mesmo já sendo um astro do futebol mundial, o Depay respeitou o gigantismo do Corinthians. Ele respeitou a torcida do Corinthians, ele abraçou a torcida do Corinthians, ele foi pro meio da torcida do Corinthians, pro povo. Então eu acho que ele merece ter ganhado esse respeito do torcedor corintiano. Mas também entendo o lado da diretoria, porque o Depay é muito caro. Não só caro, além de ter um salário altíssimo, ele tem vários benefícios, ele quer continuar com vários benefícios. É um jogador que sai caríssimo para um clube que está repleto de dívidas e que precisa se reorganizar. Porque é por ser um gigante, como o Depay reconheceu, que o Corinthians não pode viver a situação que ele está vivendo. Então o que precisa acontecer em primeiro lugar? Se reequilibrar financeiramente. Então eu entendo o lado do torcedor, porque o Depay foi ídolo de verdade mesmo, inclusive foi campeão, tirou o Corinthians de um rebaixamento, porque foi ele que tirou naquela arrancada meteórica de um rebaixamento para Libertadores, respeitou o gigantismo do Corinthians e da sua torcida, mas a diretoria também, eu acho que tem um lado de coragem, de opa, não dá para pagar o que a gente não pode. Cara, eu entendo os dois lados, tá? Então, como eu não tenho coração corintiano, é delicado para mim falar. Mas eu acho que a torcida tem a razão da sua revolta pelo ídolo que é o Depay, mas a diretoria também, pelos custos que ele dá pro Corinthians. A política suja e rasteira do Corinthians vence novamente. O alvo? Memphis Depay. Eu não vou aqui nesse vídeo entrar no mérito ou demérito, se deveria renovar com o Memphis, porque é caro, que o Corinthians deve, é transferência, etc e tal. Não. Vocês perceberam como a situação foi construída? E eu vou entrar numa outra esfera. O Corinthians, o departamento de futebol está sempre em segundo, terceiro, quarto plano. O foco é a amizade, é o interesse pessoal, é a boquinha, é a teta interminável, é a política do clube. Osmar Stable é o presidente mais omisso atualmente do futebol brasileiro. Um silêncio ensurdecedor, porque não teve atitude, nem postura e nem respeito pelo torcedor de se posicionar sobre a questão do Memphis. Por que renova, por que não renova? Aí no caso não renova. E todo mundo sabe o porquê. Porque não quer ficar de mal com os conselheiros. Que caso ele consiga lançar sua candidatura à presidência, precisa do apoio dos mesmos conselheiros que foram desafetos
do Memphis Depay, depois da declaração do Memphis à Copa do Brasil, quando ele expõe corretamente a forma precária e atrasada que o Corinthians é conduzido. Ou vocês têm alguma dúvida? Que é o estatuto que permite que o conselheiro pinte e borde, o diretor pinte e borde o presidente, faça o que quer, saia pela porta da frente, e quem toma é o torcedor que fica, ou a próxima gestão que vem pela frente. Então, gente, percebam como Osmar Stabile foi um amador, e é realmente, como dirigente, como diretor esportivo, um dirigente amador. O Memphis, ele sai da Copa do Mundo, ele retorna ao Brasil, passa por exames médicos, está na Neoquímica Arena, acompanha o jogo do Corinthians, o camarote, e não renova o contrato. Aí alguns estão jogando a culpa nele, que estava fazendo pressão para renovar. Não, estão pegando o alvo errado. O alvo é a questão política do clube. O Memphis só não renovou por uma questão política, porque quando o Memphis ganha a Copa do Brasil com o Corinthians, ele expõe os conselheiros. E o Osmar Stabile se renova com o Memphis, ele se queima com os caras que vão votar talvez nele se lançar candidatura no final do ano. Então não é sobre Corinthians, não é sobre futebol, não é sobre projeto, é sobre como você vai se perpetuar no poder, é como fazer o toma lá da cá da melhor forma possível. Então essa situação envolvendo o Memphis, de novo, eu não estou aqui falando se deveria ou não renovar, porque todo mundo sabe, é transfer ban, é dinheiro, vai inflar a folha salarial que o Corinthians já tem dificuldade para pagar. É como funciona o modus operandi do Corinthians. É uma forma precária e atrasada de se conduzir uma instituição que conta com mais de 30 milhões de torcedores, que agora vão ter, mais uma vez, um time enfraquecido e um jogador que poderia fazer a diferença, que estava ali, na porta para renovar, não renova. E por quê? Pelo aspecto político. Nunca o hino do Corinthians resumiu tão bem o atual momento do clube. Salve o Corinthians! Fala, galera, eu não queria falar, mas tá todo mundo falando, até que não é corintiano está falando, sabe o que? Memphis fora do Corinthians. E aí, eu acho o seguinte, não dá pra fazer loucura. Tudo bem que daqui a pouco vai vir o transfer ban chamado Memphis, mas não dá pra fazer muita loucura e também entregar o clube, né? Porque já fizeram isso no passado, por isso que nós estamos amargando muita coisa ruim até aqui. Mas a verdade é que vai fazer falta, ainda mais numa Libertadores. Eu espero que o Yuri possa voltar, eu espero que o Pedro Raul continue fazendo gols, mas a verdade é que tem que contratar. O Corinthians precisa contratar, mas fazer loucura também não dá. Então, o que você acha aí? O que você achou do Memphis? Tá todo mundo comentando, até quem não é corintiano, mas eu quero ouvir você, torcedor corintiano. E aí, o Corinthians acertou ou fez uma baita besteira ao não renovar com o Memphis Depay? A diretoria decidiu priorizar as finanças do clube, mas será que valeu a pena abrir mão de um jogador desse nível?